Para quem não me conhece, eu sou o Luciano Fialho, trabalho aqui na Métricas Boys, sou CTO, cofundador tanto do Métricas Boys quanto do Métricas Boys Prime. Antes de a gente começar, o Gustavo sempre me obriga a fazer um jabazinho aqui, coisa leve, para a gente poder entender um pouco, quem não conhece a Métricas Boys conhecer. A Métricas Boys é uma consultoria, né? Acima de tudo, nós começamos como um blog, aí acabamos virando uma consultoria, e a gente atua ajudando nossos clientes desde a implementação até a configuração, até a análise do mesmo, inclusive. Beleza? Então, de novo, somos um blog, tem um link aí, quem não conhece. Quem não conhece, é só acessar metricasboys.com.br. O link vai ficar, essa apresentação vai ficar para vocês disponível depois. A gente também tem um canal no YouTube que algumas das coisas que eu vou falar aqui, que eu vou pontuar aqui, tem lá também, no YouTube, tá? Então, é só você acessar lá. Métricas Boys no YouTube já vai aparecer a gente lá, beleza? A gente tem alguns conteúdos também no Instagram. E no Instagram a gente tenta deixar um conteúdo exclusivo lá. Então a gente tem o Minuto Analytics lá. Já tem um tempinho que não sai todas as sextas, mas a gente tenta sempre manter a periodicidade. Tem o podcast no Spotify. E a gente tem Métricas Boys Prime, nossa ferramenta aí de Web Analytics, onde você vai ter todo acesso aos nossos cursos. É uma ferramenta muito para o dia a dia. E aí vocês vão ver tudo isso que a gente ajuda e ensina a implementar, tanto no blog quanto no YouTube, lá também. Com a diferença que a gente tem um fórum que os nossos alunos têm acesso para poder tirar dúvida diretamente com a gente. E lá também você tem acesso a tirar dúvida com seus outros colegas. Enfim, tem bastante coisa lá dentro, fora os conteúdos exclusivos do Métricas Boys Prime. Beleza? Agora acabou o jabá. E aí é que eu entro sempre nessa telinha, que é o seguinte. Eu vou falar e vou mostrar muito código aqui. Eu não quero que vocês fiquem em pânico por um momento. Se tiverem dúvida, manda aí no chat. No finalzinho a gente vai ler tudo. Eu vou mostrar um pouco aqui, até para vocês entenderem como funciona o Google Tag Manager e implementar as tags de terceiros através do Google Tag Manager. E aí, para quem não conhece, o Google Tag Manager é uma ferramenta que implementa tags de terceiros. É um gerenciamento de tags como um serviço. Por que o Google tinha esse problema? Você imagina, né? O Google tem a ferramenta do AdWords, tem o GA, tudo isso pago, e aí quando ele entrava numa fila de TI, o cara contratou o serviço, na hora que ele contrata o serviço, ele manda a tag para o cliente, isso lá atrás. O Google Analytics e o Google AdWords tinha lá suas tags de implementação, e aí demoravam-se meses e meses até que conseguisse instalar alguma das tags, certo? Então, o que o Google fez, como sempre? Agregou mais uma ferramenta dentro do seu organismo, né? Então, colocou o Google Tag Manager para poder implementar suas próprias tags. Então, de uma vez só, ele implementaria só a tag do Google Tag Manager e, através dele, ele instalaria as outras tags. E aí acabou que isso ficou servindo para outras tags de terceiro também. Então, o Google Tag Manager ele é um sistema de gerenciamento de tags, onde você vai poder instalar tags do AdWords, do Facebook, de tudo quanto é ferramenta por lá, beleza? E existem dois jeitos de a gente implementar o Google Tag Manager e a gente ter isso dentro do nosso site. Primeiro, é o padrão. A gente tem o código-fonte, a gente tem o GTM e a gente tem as tags de terceiros, certo? Nesse caso, o código-fonte vai ser responsável por você fazer a instalação do seu Google Tag Manager. O seu GTM ele vai ser responsável por você implementar essas tags. E as tags de terceiro levam as informações para dentro das plataformas de origem. Então, o GA vai levar os dados para o GA, o AdWords vai levar os dados para o AdWords e por aí vai. Beleza? Tem algo que eu tento sempre deixar bem claro, que é a diferença de responsabilidade do GTM e do código-fonte. Isso acho que é o mais vital do processo, que é o que a gente mais pega de bug normalmente nos nossos clientes. Então, vamos lá. Código-fonte. Código-fonte é onde seu desenvolvedor codificou lá o HTML, o CSS, o JavaScript, o PHP, o que seja. E lá você vai instalar o GTM, preparar os dados e criar os eventos personalizados caso você precise. No GTM, você vai implementar as tags de terceiro. E aí, pensa bem. Se você tiver preparando os dados ou criando evento personalizado dentro do GTM, você está errado, você faz um gambiarra, porque a ferramenta não foi feita para isso. Se você estiver implementando tag de terceiro dentro do código-fonte,
você está errado também, porque tem o GTM, ferramenta maravilhosa para você poder utilizar e implementar suas tags. Então, eu gosto de deixar isso bem definido. Código-fonte, a gente vai instalar e preparar os dados. GTM, a gente vai implementar as tags de terceiro. Você tendo isso na sua cabeça vai facilitar bastante para vocês. Então, o segundo cenário é onde a gente inclui nesse processo um data layer, o famoso data layer que a gente vai aprender o que é aqui hoje. Então, no primeiro cenário, vocês lembram que era só código-fonte, GTM e tags de terceiro. Por que esse cenário não precisa de data layer? Porque nesse cenário é quando você quer instalar tags simples. Então, tag do GA, toda vez que você quiser personalizar uma informação, você vai sair desse escopo de três pernas aqui. Entende? Você vai sair desse escopo e você vai para o data layer. Por quê? O data layer serve justamente para você poder personalizar esses dados. Então, nesse caso, o data layer, num cenário do e-commerce, vamos imaginar que um cara tem uma loja. O Zé das Couves tem um e-commerce. E aí foi implementado no e-commerce dele um page view. Então, uma tag de page view foi implementada lá dentro. Para esse cenário, a gente não precisa de data layer. A gente não precisa personalizar nenhuma informação. Agora, nesse caso, para ele traquear o que falta para um e-commerce, ou seja, a macroconversão dele, seria a compra do usuário, certo? Nesse caso, aí é que entra o data layer. Porque pensa só, o GA ele pega automaticamente os dados de seção, os dados do usuário e as informações de página. Qual o título da página, qual o caminho da página que o usuário estava acessando, etc. Mas a transação é algo que compete à sua aplicação. Então, porra, o GA não tem como saber, por si só, o total da sua transação, o valor do frete, qual foi o produto comprado e etc. Então, nesse caso, para isso que a gente utiliza o data layer. Estou dando um exemplo aqui, onde o nosso código ele está disparando a informação para dentro do data layer, dizendo que a variável, né, page category é igual a PDP e essa variável vai para dentro do Google Tag Manager. Ou seja, eu estou dizendo que uma página tem uma categoria e que o nome dessa categoria é PDP. E aí o GTM, por sua vez, ele vai analisar esses dados para poder, na hora que eu vou disparar a tag o pixel de Add to Cart do Facebook, eu preciso pegar dentro lá do data layer as informações de produto para eu saber qual o produto que esse usuário está adicionando no carrinho. Entenderam? Então, nesse caso, as informações passam pelo data layer, o GTM pega esses dados e dispara para suas plataformas de origem. Beleza? E aí agora, Gustavão me deixou alguns trabalhos aqui e eu vou fazer aqui com vocês. Então vamos lá para a lista. E é uma lista até bem do que a gente faz aqui na Métricas Boss no dia a dia. E é o que a gente vai fazer hoje. Então o Gustavão me deu essa landing page aqui. E nessa landing page, a gente vai ter que executar algumas tarefas utilizando o Google Tag Manager. Então vamos lá para as nossas tarefas. Primeiro, a gente tem que implementar a tag de page view do GA. Depois, a gente tem que taguear o menu com os eventos do Google Analytics. A gente precisa taguear esse form aqui para que essas informações, esse evento do usuário submetendo os dados, para que ele vá para dentro do Google Analytics, esse evento inicialmente. Depois, a gente precisa implementar uma dimensão personalizada que vai trazer qual é o assunto da solicitação desse formulário. Então, nesse caso, o formulário seria um formulário de contato. Então, nesse caso aqui, ele tem o nome, o e-mail e qual o assunto que esse cara quer tratar com o time, certo? A gente precisa pegar essa informação para levar para dentro do GA. A gente vai fazer isso através de uma dimensão personalizada. E transformar esse evento que a gente criou do formulário numa meta dentro do Google Analytics, beleza? Depois a gente vai ver como é que a gente integra essa meta com o Google Ads. Então, a gente vai entrar lá no Google Ads. Essa daqui é algo que a gente vai fazer no freestyle total, beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo. Implementar a tag do GA. Para implementar a tag do GA, eu preciso ter o código de acompanhamento. Nesse caso, eu já deixei um aqui pronto aqui, que é esse, o ID, beleza? E aí agora eu vou lá dentro do meu Tag Manager. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar esse workspace. Então, eu vou deixar aqui um workspace aqui ativo, dizendo que é implementando a tag de page view do GA.
E aí eu vou clicar aqui para salvar. O que isso fez? Ele criou uma cópia da versão aqui, tá vendo aqui? Esse aqui é uma área de trabalho. Essa área de trabalho é o seguinte, ela é o tronco principal do nosso GTM. A gente cria outras áreas de trabalho para a gente não mexer nessa principal e não atrapalhar o fluxo de demandas. Um cenário básico. Imagina que tem eu, o Gustavo e a Marina, aqui da Métricas Boys, querendo implementar cada um uma tag diferente. Se tiver todo mundo dentro do tronco principal, que é o padrão, e eu terminar uma demanda primeiro do que eles, a minha demanda vai ficar brecada, vai ficar travada, porque eles não terminaram a deles ainda. Então, nesse caso, você cria um workspace, um workspace separado para cada uma das tarefas, e aí o GTM vai fazer magicamente a sincronização dessas áreas de trabalho com o tronco padrão, que é o workspace padrão aqui, default workspace. Então, criei aqui um workspace para a gente poder trabalhar. E aí, se vocês forem dar uma olhada, aqui é onde a gente adiciona uma nova tag. E o GTM ele funciona com base de 3 blocos construtores. Então, ele tem a tag, ele tem a variável e ele tem o acionador. Nesse caso, o que a gente vai ter que criar aqui na demanda que o Gustavão criou é implementar a tag de page view. Então, eu vou lá, ó, nova tag, adiciono uma nova tag e vou para a configuração dela. Cliquei na configuração, vou selecionar a minha tag do GA, Google Analytics Universal Analytics. Minha tag é de page view. Então, ó, page view aqui, foi o que o Gustavo pediu. E aí agora eu vou para o próximo campo. Então, ó, aqui é a variável. Isso aqui é algo que é muito interessante, porque antigamente, toda vez que você tinha que criar uma tag do Google Analytics, você tinha que colocar ao ar aqui. Então, imagina, você está criando a tag de page view, mas você tem milhares de eventos que você vai criar ainda, milhares de coisas que você vai criar. Imagina toda vez você ter que ir lá no GA e pegar essas informações. O GTM facilitou isso para a gente. Ele cria uma variável que vai armazenar o ID de acompanhamento e todas as configurações do GA, e aí a gente utiliza só a seleção da variável, uma vez que a gente já tem ela criada. Então, vou Analytics, config, salvei. Aqui eu só coloco o ID de acompanhamento e o domínio do cookie é automático, beleza? Vou definir meu acionamento aqui. Aonde que a tag do GA tem que disparar? All page, todas as páginas. Você quer taguear todas as páginas. Se você configurar a tag do GA para disparar em algumas páginas e outras não, dentro do mesmo site, você vai ter um problema de perda de referência. Porque esse usuário, a partir do momento que ele entra na página A, e nessa página tem o GA, e ele clica num link, vai para a página B, essa página não tem o GA, e na página C que ele foi, tem o GA de novo, essa página B que está no meio do processo, ela vai quebrar a seção do usuário e vai tirar a origem inicial. Então imagine que esse usuário veio do Google Orgânico. Esse cara entrou na sua página, e aí no momento que ele entrou na sua página, você tem o GA lá configurado e instalado. Quando ele passa para a página que não tem o GA, ele vai criar um novo cookie de seção do GA. E aí quando ele for para a página C que tem o GA de novo, ele vai dizer, opa, a origem dessa seção é o site em si, não é a origem do Google Orgânico, entenderam? Então, all pages aqui. Vou clicar em salvar, ele vai pedir para eu colocar um nome, e aí, uma dica, e eu já vi que em uma das perguntas que a gente fez, que vocês fizeram, na verdade, tem um rapaz perguntou sobre as dicas que a gente poderia dar, e uma delas é o nome da tag que você vai armazenar aqui dentro do seu Google Tag Manager. Então, ó, por padrão, a gente sempre abrevia o nome da tag, GA, GEDS, FB, entenderam? Depois a gente coloca o tipo da tag, nesse caso aqui, page view, e o acionador, all page. Beleza? Se você seguir esse padrãozinho aqui, vai facilitar bastante para você poder procurar e pesquisar aqui suas tags quando você quiser entender alguma coisa. Então, ó, quero pesquisar todas as tags do GA. Só vou botar um GA traço, ele já vai filtrar tudo aqui para mim. Isso facilita bastante no dia a dia. A galera que queria umas dicas, é isso. Então, ó, a gente acabou de implementar a nossa tag do GA. É isso.
beleza? Então, o que eu faria aqui? Vou enviar essa tag, vou publicar essa tag, e aí agora cante como se ninguém estivesse ouvindo. E esse código foi para lá. Se a gente vier aqui, deixa eu sair do modo de visualização, atualizar o modo de visualização, e vou dar um reload aqui na página. Então, ó, dei um reload aqui na página, vocês vão ver, e essa janelinha aqui é algo que vocês vão utilizar bastante. O que ativa essa janelinha aqui? Essa janelinha é uma janelinha de debug, tá? Ela é uma janela que vai mostrar tudo que está sendo disparado dentro do Google Tag Manager. Como que você ativa ela? Então, ó, tá vendo aqui? Quando você tá... vou desativar e vou ativar ela de novo para vocês verem. Então, ó, quando você está aqui nessa página principal do GTM, você clica em visualizar e ela automaticamente vai criar essa versão de visualização. E podem ficar tranquilos, isso só vai aparecer na sua máquina, não fica aparecendo para todos os usuários. Se dá um reload aqui na página, ele vai aparecer o que a gente fez. Então, ó, primeira coisa que a gente vê aqui é que a tag que a gente acabou de configurar, ela está aqui sendo disparada. Então, ó, aqui nessa coluna a gente tem os eventos que estão disparando, e aqui a gente tem evento, nesse caso, evento do Google Tag Manager, tá? Que tem uma diferença de evento do Google Tag Manager e evento do GA. Nesse caso, essa daqui é a lista dos eventos do Google Tag Manager que ele consegue capturar automaticamente. E aqui está a nossa tag que foi disparada. Nesse caso, a gente só tem essa tag aqui, e aí a gente matou um dos itens que o Gustavo pediu. Vou aqui marcar com negrito aqui. Então, a primeira demanda que o Gustavo pediu está pronta. Agora, qual é a próxima? Taguear o menu com os eventos do Google Analytics. Então, onde é que está o menu? O menu é esse cara aqui em cima, certo? Então, home, menu, reservas e o contato, certo? Como que a gente faz? É onde que vocês vão começar a ficar ratinhos. E a galera que já trabalha com tecnologia, se tiver alguém que já trabalha com tecnologia, já vai saber, isso é mole. Mas você clicar aqui com o botão direito no link e inspecionar, você vai ver o que faz referência ao que está aparecendo na página no código. Então aqui a gente está vendo uma tag do tipo A e a classe dela é link. E ela tem duas classes, uma link e outra isinfo. Nesse caso, para a gente poder criar um acionador, vocês viram lá na outra tag do GA, que vou configurar uma nova aqui para de evento, tá? Então aqui, vou na de evento, e aí ele vai abrir uma outra área aqui para mim. Na área de acionamento, naquela outra, a gente tinha um all pages. Mas nesse caso, a demanda é taguear o menu, certo? Se a gente tem que taguear o menu, a gente não pode utilizar essa regra de disparo. Então, a gente vai utilizar outra. Nesse caso, a gente iria criar uma tag, um acionador, desculpa. E esse acionador seria o clique nesses links, beleza? Nesse caso, a gente precisa de ter uma referência de que esse link é. E por padrão, no código, o seu desenvolvedor, ou você como desenvolvedor, pode criar esses atributos dentro desse link. Então, nesse caso aqui, esse link é uma tag A e o atributo de referência dele é a classe. Então, se eu pegar e copiar esse link aqui, eu vou conseguir fazer a referência dele dentro do GTM, certo? Então, se eu vier aqui e configurar o acionador, ó, novo, vou configurar o acionador, apenas links. Eu quero disparar em todos os cliques? Não. Quanto mais genérico for o seu evento, mais vai ficar difícil de você analisar os dados. E na nossa demanda, a gente tem que taguear apenas o menu. Então, eu vou clicar aqui em alguns cliques. E aí aqui, vocês vão ver que um acionador ele é composto de uma regra de disparo. E essa regra de disparo ela é composta por uma variável, um operador e o valor que você quer trazer. Então, qual é a variável? Nesse caso, lembra que eu falei que o GTM, por padrão, ele consegue capturar algumas informações automaticamente. No nosso caso aqui, a gente tem que habilitar essa variável de clique. Então, quando eu clicar aqui e escolher variável integrada, eu vou habilitar o click class, porque é o click class que está sendo disponível aqui dentro do meu atributo. Então, se eu pegar aqui e, por exemplo, colocar um ID, tá? E aí o ID seria link também. Se eu fizesse e adicionasse, e se o desenvolvedor adicionasse
esse atributo ID, você iria habilitar a variável integrada clickID. E aí você criaria o seu acionador com o valor que tem ali. Beleza? Então, ó, no nosso caso, a gente vai utilizar a classe. Então, vou copiar aqui a classe. Vou lá na minha variável e vou selecionar click class. Nesse caso, ela contém, porque ó, ela tem uma classe, ela pode ter vários valores. Então, o atributo classe ele contém várias palavras nesse caso. Então, aqui ele tem link e ele tem esses isinfo. O ID não. O ID ele não pode ter aqui ID, link e aqui, sei lá, MB. Ele não pode ter isso. Isso aqui não funciona. Então, nesse caso, a gente vai utilizar o operador contém, porque você quer criar um disparo em todo link que contém a classe link. Então, copiei aqui, colei, vou resguardar aqui que não tem nenhum espaço e vou salvar. Esse daqui é o acionador que vai fazer com que, quando a gente clique em um desses botões, o evento do GA seja disparado. Então, eu vou voltar lá, eu vou salvar. Padrão para nome, trigger, clique, menu, e vou salvar. Então, aqui, o meu acionador está pronto. E eu fiz isso baseado no meu código. Então, se você chegar num site seu, você clicar aqui no inspecionar elemento, e, porra, não tem classe, não tem ID, não tem nada, Luciano, não tem nada. Você vai chegar para o seu desenvolvedor e vai falar, olha só, queridão, precisa colocar classe nas coisas. Você consegue para colocar no link do menu a classe link, ou a classe menu, ou a classe navegação, você vai passar essa referência para ele, e com essa referência você vai criar seu acionador aqui dentro do GoTag Manager. Agora vamos voltar para a configuração do evento. Então vamos lá. Qual é a categoria? A categoria, nesse caso, um evento ele é composto por 4 campos. Então, primeiro campo, categoria. Segundo, ação. Terceiro, rótulo. Na categoria, geralmente, isso aí é algo que eu faço por padrão. Eu tento colocar o nome da referência daquilo da interface. Então, se aqui eu tenho, se aqui o menu está dentro de um header, ou ele está dentro, ou é um menu, eu vou dar o nome do que aquilo tem. Então, eu vou colocar aqui que é menu. Qual é a ação? O que o usuário está fazendo? Ele está clicando. Qual rótulo? Vou usar uma variável incorporada que o GTM pega automático, chamada clickText. Então, vou aqui nas integradas, clickText, e aí, essa mágica aqui vai fazer com que, quando eu clique no item do menu, ele pegue o texto do clique. Quando ele clicar aqui no menu, vocês vão ver que ele vai aparecer o texto do clique lá dentro do GA. Então, eu vou aqui, o valor, ele só pode ser um número inteiro. Então, se fosse um botão que o usuário fosse para uma tela, vamos imaginar um exemplo até da Métricas Boss que a gente tinha, do Métricas Boss Prime. A gente tem acesso ao código-fonte para a gente poder conseguir mexer e fazer as coisas dentro do Métricas Boss Prime, só dentro da área de aluno. Quando eventualmente alguém vai lá e fazer o pagamento, a gente não tem acesso. Então, vamos imaginar que você está vendendo esse curso. Quando ele vai para a Hotmart, a gente não tem acesso. Então, vamos imaginar que a gente tem uma página do curso. E eu sei que o meu curso custa, sei lá, R$ 9,90. Se o meu curso custa R$ 9,90, eu vou botar arredondado. Então, o valor dele é 10. E aí, toda vez que clicar nesse evento, ele vai disparar o valor como sendo 10. Facilita para alguns casos, mas é algo bem específico. Quando você quer fazer, de fato, levar a informação com o valor inteiro para o GA calcular isso como uma métrica. Nesse caso aqui, o nosso não tem. Hit, que não é de interação, falso. E o que é isso daqui? O hit de interação, que define o hit de interação é o seguinte. O que define uma rejeição ou uma não rejeição dentro do site? Pode explicar qualquer uma das duas aí. Interagir ou não interagir com uma página. Não é uma página sem eventos. Quando você acessa uma página e você não interage com ela, ou seja, você não clica nela em nenhum link, você não está interagindo com a mesma. Logo, você está rejeitando essa página. Então, se eu fechar aqui essa página,
o GA ele vai entender que foi uma sessão que teve uma rejeição, porque eu não fiz nada. Beleza? O que além disso, pode fazer com que você não tenha uma rejeição? Um evento. Então, para poder somar com que quem falou foi o Ítalo. A rejeição, ela não é só um page view sem evento. Ela é um page view onde ninguém clicou em nenhum link ou não teve nenhum evento. Beleza? E aí, para que eu estou dizendo isso? Estou fazendo esse rebuliço todo para poder falar com vocês. Por quê? Tem muita, e eu já vi muita gente fazendo o seguinte: como site clickbait total, como diminuir a taxa de rejeição do seu site. Aí o cara vai lá, cria um evento dentro da página que vai disparar de acordo com 3 segundos, e aí ele vai disparar um evento que vai sujar a sua taxa de rejeição. Como que você muda isso? Por exemplo, a gente tem na Métricas Boys um evento que quando você acessa nosso site, a gente consegue mensurar quanto do scroll você percorreu. Isso é uma interação? Mas é algo que te fala alguma coisa sobre o site? Que defina que o usuário converteu ou que ele não rejeitou a página? Não. Logo, a gente pode marcar esse evento dentro do Google Tag Manager como verdadeiro. Então, esse hit não é de interação. Então, não tira a rejeição desse usuário por enquanto. Beleza? Então, se você quiser que um evento um evento de scroll ele conte como uma interação, você vai marcar ele como falso aqui, que é o padrão. Se você quiser que ele não conte como uma interação, mas conte lá dentro do GA, é só você marcar que ele é verdadeiro. Ou seja, o hit não é de interação. Agora, se você quiser só levar os dados para o GA e não diminuir a sua rejeição, você marca como verdadeiro. Beleza? É só um campo que vocês vão configurar, entendeu? Então, aqui no nosso caso, a gente marca isso como uma interação. O usuário clicou de fato, é uma interação válida para a gente. Não é só um scroll. Então, nesse caso, vou deixar marcado como falso, que é o padrão. Lembra que eu falei que o GA, antigamente, toda vez que você ia criar uma tag nova, você tinha que ir lá dentro do Google Analytics e pegar o A? Então, a gente não precisa fazer mais isso, porque a gente criou a variável quando a gente fez a de Page View. Então, eu vou só selecionar aqui a Google Analytics Config, que a gente criou. E aí, aqui, já está criado o meu clique no link, meu trigger. Então, aqui, se você for ver, vou repassar aqui para vocês, clique classe, que contém a classe link. Onde que está isso? Clico com o botão direito no elemento, dou inspecionar, e ele vai mostrar qual o elemento que eu estou vendo. De novo, não tem o ID ou não tem a classe, Luciano, pede para o seu desenvolvedor colocar. É mais fácil, você vai perder menos tempo ele colocando classe. Por padrão, o cara quando está escrevendo código, ele utiliza a classe para ele poder colocar cor, para ele poder mudar o tamanho do texto. Então, normalmente tem, já por padrão. Então, nesse caso, vocês não vão ter problema. Se não tiver, pede para o desenvolvedor desse jeito. Cara, preciso que os links estejam tagueados, estejam com classe ou um ID para cada um. Beleza? Fica mais fácil para você poder taguear as coisas. E aí, beleza. Matamos a segunda demanda que o Gustavo pediu. Taguear menu com eventos do Google Analytics. Está lá, vamos testar? Vou fechar aqui, vou salvar. De novo, o nome da tag é importante, GA Event, clique menu. Salvei. Vou atualizar aqui o debugger e vou dar um F5. Vou clicar no menu e tá lá, cliquei no menu, o evento link click apareceu aqui como um evento gerado e a tag que foi disparada foi a GA Event Click Menu. Beleza? Luciano, como é que eu vejo se está indo o texto de fato? Clica na tag que foi disparada, vai aqui em mostrar mais, e aí ele vai te mostrar que é a variável. Não, Luciano, mas eu quero ver se está indo mesmo. Vai lá dentro do GA, tempo real, que você vai ver o evento que foi disparado. Nesse caso aqui, deixa eu ver aqui para o rótulo. Ele não pega o rótulo aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a gente lá dentro consegue. Não. Deixa eu pegar aqui. Dentro do comportamento, eventos, se esse hit já entrou aqui. Então, vamos lá para a gente ver o evento que a gente acabou de criar. Vamos ver se ele já computou. Por padrão, tá? Esse evento ele demora até 24 horas para entrar aqui. Mas, em alguns casos, ele já está aparecendo, tá vendo? Então, aqui, a categoria do evento foi o que a gente configurou lá dentro.
Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Então, ó, GA Event, clique menu, categoria menu. Então, isso daqui vai bater com a categoria do evento. Vamos para a ação, clique, que foi o que a gente configurou na ação, e rótulo, que foi o link que a gente clicou. Então, se eu clicar aqui, por acaso, no nas reservas, ele vai gerar o mesmo evento, só que ele vai tabelar esse evento pelo rótulo, que é o click text que a gente está gerando. Aí, nesse caso aqui, a gente tem que esperar o hit entrar e trazer isso para o GA. Quanto tempo demora? De novo, até 24 horas ele demora para ser inserido aqui. Então, quando você implementa algo dentro do GA, primeiro, ele não é retroativo, então ele não vai passar e trazer todas as informações magicamente, vai ser só a partir do momento que você criou. E segundo, ele demora até 24 horas, normalmente, para poder inserir as informações aqui. Beleza? Então, ó, testamos aqui o evento e a segunda tarefa que o Gustavo pediu para a gente está completa. A gente tagueou o menu com eventos do Google Analytics. Então, tagueamos o menu com evento. Então, ó, a gente já viu aqui hoje, a gente já implementou uma tag de page view e já tagueou um evento. Então, vou clicar aqui no editar e vou marcar como feito a segunda tarefa que o Gustavo pediu. Então, agora, qual é a próxima tarefa? Taguear o formulário. O que é taguear o formulário? Criar um evento de formulário. E aí, existem dois tipos de formulário. Primeiro, o formulário que o GTM consegue identificar automaticamente e o formulário que não consegue. Como que a gente vê e testa isso? Primeiro, a gente tem que ir lá no Google Analytics, lá nas variáveis, vamos habilitar aqui, configurar, vou habilitar aqui o form ID, ou form class, talvez. Habilitei aqui, e aí eu vou voltar lá na página principal. Primeiro eu vou criar aqui o evento, tá? Então, ó, o evento aqui é o evento de contato. Então, eu tenho que criar uma tag do GA de contato. Tag de evento. Marquei aqui que o evento é o contato. Qual é a ação? Submit. O usuário está submetendo os dados. E ele não precisa ter um rótulo inicialmente. Beleza? Então, aqui eu vou colocar um acionamento. Qual acionamento? A gente tem que criar. Então, vamos criar aqui um acionamento de envio de formulário. Então, ó, vou voltar aqui que eu posso ter ido rápido demais. Estou na página do acionador, cliquei no maisinho, configuração do acionador, envio de formulário. São todos os formulários que eu quero taguear? Não, só algum. Então, nesse caso, eu vou selecionar aqui a referência do meu formulário. Como que eu acho isso? Clica no input aqui de texto, dá inspecionar, e você vai procurar pela tag form. Porra, Luciano, não tem ID e não tem classe para identificar. Vamos pedir para o desenvolvedor implementar. Nesse caso, o desenvolvedor sou eu. Vou lá dentro do meu código e vou colocar aqui o ID contato. Beleza? E vou salvar aqui minha página. Vocês viram aqui, já atualizou. Então aqui está lá, form, a tag form que vai disparar e o ID contato. Beleza? Vamos voltar lá para dentro do Google Tag Manager. Selecionar. Lembra do acionador, que ele é composto de variável, operador e o valor. Então, vou compor aqui por variável form ID, nesse caso, que é igual a, porque ID é ID único, você não pode ter um ID igual ao outro dentro da mesma página, e vou colocar o contato, que foi o que a gente configurou lá dentro do código. Cliquei no salvar, trigger, form, contato, para facilitar no nome da tag, salvei. Beleza? Agora é a hora que a gente testa se funciona e qual é o tipo do formulário que a gente tem. Então, vou botar o nome aqui, GA, event, contato, e vou salvar. Então aqui, ó, contato, submit, e vou selecionar a variável de configuração do GA, cliquei em salvar. Agora, a gente vai clicar aqui no atualizar para a gente poder ver qual tipo de formulário que a gente está lidando. Então, vou dar um reload na página e vou submeter esses dados.
Se eu submeter os dados desse formulário e aparecer um evento aqui na lateral chamado Form Submit, está no jeito fácil. Se não, vai para o jeito difícil. Beleza? Então vamos lá. Botei aqui o nome, botei o e-mail, o assunto é financeiro, cliquei no Submit. Pô, jeito fácil. Tá aqui, ó, Form Submit. Beleza? Então, nesse caso, o Form Submit aqui, ele está sendo capturado automaticamente pelo GA. Pô, Luciano, mas ele precisa criar a tag inteira para você poder saber? Sim, porque você precisa habilitar um primeiro evento de formulário para você poder conseguir capturar essa informação aqui automaticamente. Beleza? Ele não vai disparar aqui todos os eventos. Por exemplo, se eu clicar aqui no menu ou em qualquer link e não tiver nenhum acionador de link criado, ele não vai disparar aqui porque não tem necessidade. Não tem nenhum acionador de link criado. Agora, como eu tenho, ele vai fazer. Beleza? Então, ó, Form Submit, tá aqui o evento disparado. Chuchu, beleza, como diria minha avó. Então, categoria contato, tipo de a ação é Submit, tá? Mas o Gustavo, ele quer que a gente personalize os dados desse formulário. Como? Passando aqui qual o assunto dele, certo? A gente pode passar o assunto direto no rótulo, certo? Vou pegar aqui o assunto aqui e vamos passar direto no rótulo e depois a gente vai criar um outro campo. Então, eu vou pegar aqui. Nesse caso aqui, a gente vai fazer do jeito difícil. Qual é o jeito difícil? Quero personalizar uma informação ou esse evento aqui, ele não foi capturado automaticamente pelo formulário. Nesse caso, é a hora que vocês precisam da gente, desenvolvedor. Por quê? O GTM, se ele não consegue capturar essa informação sozinho, já está bem explícito. Ele não consegue capturar sozinho. Você precisa de alguém, você precisa de um humano. Entende? E aí, nesse caso, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar implementar aquilo que eu chamei de data layer aqui, ó, que é a personalização das informações. Então, o que eu vou personalizar nesse caso? Eu vou personalizar um evento personalizado. Então, tipo, eu preciso dizer, já que ele não captura automaticamente um evento, que aquilo dali que o usuário está executando é um evento de fato. Como que eu faço isso? Vou abrir aqui, ficar mais fácil. Data Layer, o Analytics. Vamos ver a documentação aqui. Então, vamos lá. Guia do desenvolvedor. Veja nesse documento como implementar o gerenciador de tags no seu site. Nesse caso, ele vai mostrar para a gente como que a gente utiliza a camada de dados. Vou ler com vocês aqui para vocês verem o processo do dia a dia. Para garantir a maior flexibilidade, portabilidade, facilidade de implementação, o GTM funciona melhor quando implementado com uma camada de dados. Uma camada de dados é um objeto que contém todas as informações que você quer transmitir ao gerenciador. Nesse caso, no nosso caso aqui, a gente quer passar o campo do assunto do formulário. Informações como eventos ou variáveis podem ser enviadas ao GTM por meio da camada de dados, e os gatilhos podem ser configurados dentro do gerenciador de tags. Nesse caso aqui, ele dá alguns exemplos, tá? Primeiro exemplo, esse exemplo aqui é o que você vai mandar para o seu desenvolvedor. Esse link aqui eu vou deixar mastigado para vocês. Vou fazer isso agora. Então, aqui a gente tem um guia que a gente manda normalmente nas documentações. Deixa eu copiar de alguém que eu possa aqui copiar, peraí. Que ele mostra aqui, ó, tá vendo aqui? Guia de implementação da camada de dados. Aí eu falo, existem duas maneiras de carregar essas informações dentro do código-fonte. A primeira é atrelando as informações antes da implementação do Google Tag Manager, e a segunda é passando as informações através de evento personalizado. Como que eu sei que eu tenho que usar uma ou outra? Quem vai definir isso é o seu desenvolvedor. Por quê? Imagina que você tem uma tag que você quer disparar junto ao GA, Page View, normal, a tag básica do GA. Dá um exemplo. Alguém aqui conhece aquela funcionalidade do GA chamada User ID, que é onde você passa o ID do seu usuário para dentro do GA para você poder conseguir identificar todos os usuários que tem e criar a relação da sua base do GA com a sua base da sua plataforma em específico. Então, essa tag é uma tag que tem que disparar junto com o carregamento da página.
tem outra forma de puxar o data layer sem configurar a meta pela expressão regular. Cara, eu acho que eu vou te mostrar isso aqui agora. Exatamente, Ítalo. Monitorar os usuários logados, independente do dispositivo que ele está utilizando. Então, nesse caso, para a gente poder configurar uma tag dessa, a gente precisa que essa informação esteja antes da implementação do Google Tag Manager. Então, imagina que aqui, essa propriedade 1 seria uma propriedade chamada User ID e o valor seria o ID do usuário. Por quê? Quando o usuário carrega, logo ele dispara o seu evento. E aí ele vai disparar o evento que leva os dados para o GA, e aí já vai estar lá escrito que o ID do usuário é aquele que está na sua base. Outro exemplo de por que a gente tem que usar um tipo ou outro. Tudo que é assíncrono, ou seja, tudo que o seu usuário faz depois da página carregada, tem que ser feito através de evento personalizado. O que não for, vai ser disparado durante o carregamento. Beleza? Então, no nosso caso, quando a gente carrega a página, o formulário ele submete sozinho? Não, o usuário ele tem que configurar, ele tem que se preencher, né, os dados. Então, nesse caso aqui, eu tenho que botar o nome, eu tenho que botar o meu e-mail, botar o meu e-mail e configurar e preencher a informação que eu quero aqui. Então, ele não disparou sozinho, ele disparou depois do carregamento da página, certo? Nesse caso, a gente usa um evento personalizado. Isso aqui, vou te ser bem sincero, se você não for um desenvolvedor, não faça. Mas eu quero que vocês aprendam como pedir isso para o seu desenvolvedor. Então, essa partezinha aqui, ó, vai ficar para vocês de brinde, beleza? Então, se eu não me engano, já até tem no site, mas eu vou deixar no arquivo aqui do aulão para vocês verem e terem isso como base lá. Então, no nosso caso aqui, o que é um evento personalizado? É copiar esse cara aqui e passar qual evento que eu quero. Qual é o nosso caso do evento que a gente quer? Formulário de contato. Então, no nosso caso aqui, eu teria que pegar esse cara aqui e passar o nome contato. Eu já deixei isso pronto. Gente, não é otário, isso aqui é igual casa. Isso aqui é igual quando a Ana Maria Braga está fazendo receita. Já está pronto aqui. Então, eu já deixei aqui definido que quando o usuário submeter o formulário, ele vai disparar o evento personalizado dentro do código. Certo? Esse evento vai aparecer para vocês em alguns segundos. Inclusive passando qual tipo de serviço que o usuário solicitou. Ou seja, qual o assunto que ele escolheu aqui. Beleza? Então vamos lá. Salvei. Vou dar um reload na página aqui. E vou preencher o formulário. Então, selecionei que eu quero falar com a área de vendas e ó, submit. Tá vendo aqui que ele disparou o contato? Tá vendo? Ele disparou o contato, que é o evento personalizado que a gente criou. Tem alguma coisa disparando no contato? Não, porque não tem nada configurado. Mas como que eu vejo a informação personalizada que eu passei, que é o campo que o usuário selecionou? Vou clicar no evento disparando, vou em Data Layer e aqui ele vai mostrar para a gente. Evento, contato, tipo de serviço, vendas. E é assim que essa informação vai para dentro do GA. Como que eu vou fazer isso dentro do GTM? Vou voltar lá para a nossa tag que a gente já criou do formulário. Então, vamos lá. Dentro do nosso formulário, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar o acionador. Então, eu vou aqui e vou tirar esse acionador daqui. Vou criar um acionador novo. Qual o nome do acionador que eu tenho que criar? É o que está disparando no código. Ou o que está disparando aqui, ó, é o contato. É o nome do evento do jeito que ele dispara aqui. Vou lá dentro do meu GTM, vou criar um novo acionador, configurar esse acionador e vou clicar em evento personalizado. Copiei lá o que estava no GTM, lá na área lá de debug, colei aqui, vejo se não tem nenhum espaço na frente e atrás e boto o mesmo nome que está aqui embaixo, aqui em cima. Nesse caso, o padrão é esse. Tudo que vem do Data Layer tem o nome do que está lá. Então, se você estiver colocando no Data Layer Contact, você copia, cola, joga para cá. A mesma coisa vai ser para o nome. Vai facilitar também no dia a dia. Clique em salvar. Ele vai adicionar automaticamente esse evento aqui. E eu vou salvar a minha tag. Vou lá dentro do meu da minha lista de acionador. Vou excluir aquele acionador de formulário.
A gente não precisa mais dele. E aí agora é que vem o mistério. A pergunta de $1 milhão. Mas, Luciano, a gente pegou e importou o evento que está disparando dentro do código para dentro do Google Tag Manager. E o rótulo, como é que eu pego? A gente vai criar uma nova variável. Então, ó, cliquei aqui numa nova variável, vou selecionar uma nova, configuração da variável, variável da camada de dados. Lembra que a gente falou lá que o data layer nada mais é do que a camada de dados? A gente vai puxar a mesma coisa que a gente fez com o evento, a gente vai puxar com a propriedade do tipo de serviço. Deixa eu copiar ela direto do código. Copiei. Vou colar aqui. O que vem do data layer tem que ter o mesmo nome para os dois, tanto no nome da tag quanto no nome da importação. Copiei aqui. Tem espaço na frente. Não tem espaço atrás. Salvei. Sempre bom você verificar se tem espaço. Quando você copia, às vezes vem com espaço e buga tudo. E tá lá, ó. Naquele outro evento que a gente criou de menu, a gente tinha o click text sendo uma variável de rótulo. Nesse caso, a gente está passando uma variável personalizada para dentro do campo. Beleza? E aí agora é só o evento é de interação, está tudo configurado certinho, vou só salvar e vou atualizar para a gente ver isso disparando. Então, ó, atualizei o meu debugger, cliquei no atualizar. E aí agora, quando eu submeter esse formulário, ele vai disparar a minha tag com as informações personalizadas que eu passei. Então, contato. Foi disparado aqui o evento, e aí a informação foi para lá, para o GA. Beleza? Vamos ver qual era a outra demanda que o Gustavo tinha pedido, porque taguear o formulário a gente já fez. Tagueamos o formulário, passamos o rótulo, que é uma dimensão personalizada, que a gente mostra para vocês o que seria uma dimensão personalizada. Então, vamos imaginar aqui que a gente tenha um campo. Não se assustem, eu vou criar um campo aqui agora rapidinho para a gente, que vai ser o área de atuação. Vou criar aqui rapidaço. Salvei. Lembra daquele slide de Don't Panic? É nessa hora que vocês não podem se desesperar, tá? Fiquem calmos. Então, ó, aqui foi adicionado um novo item no meu formulário. Lembra que eu disse lá que o evento ele é composto por 4 campos: categoria, ação, rótulo e valor. Nesse caso, o valor ele só pode receber um número inteiro. O nosso campo aqui de área, ele é um número inteiro? Não, ele é um texto. Então, para isso, a gente precisa criar uma dimensão personalizada. O que é essa dimensão personalizada? Você vai anexar dentro de um hit uma informação que é personalizada ao seu site. Ou seja, nesse caso, a gente vai personalizar passando a informação da área. Como que eu crio isso? A implementação funciona com 3 pontas. Primeiro, a informação personalizada por si só, partindo de dentro do código, através da variável da camada de dados. Segundo, disparando aqui no evento, passando essa informação. Terceiro, configurando já para receber isso. Como que eu configuro isso? Administrador. Vou lá na coluna de propriedade, definições personalizadas, dimensões personalizadas, e aí eu vou criar uma nova dimensão. Qual o nome da nossa dimensão? Vai ser área. Qual o escopo? Existem 4 tipos de escopos: hit, seção, usuário e produto. O hit é para você poder anexar a informação só no hit que você está enviando. A seção, ele vai marcar a seção inteira com aquela informação. E o usuário, ele vai marcar dentro do escopo de usuário do GA para os relatórios de usuário. Produto só funciona com errância de e-commerce. O escopo de hit
O escopo de dimensão personalizada só funciona o escopo de produto quando você implementa o Enhanced E-Commerce. O que a gente conseguiria fazer com isso? Vamos imaginar que você tem um e-commerce e esse e-commerce venda sapato. Lá no campo do GA, de configuração do comércio eletrônico, você tem como passar qual a categoria do produto, você tem como passar qual é o nome, o preço, a quantidade, mas você tem como passar qual o tamanho do produto, qual é a cor do produto. Essa dimensão personalizada no nível de produto faz com que você consiga passar essa informação. Porém, entretanto, todavia, só funciona no Enhanced E-Commerce. Qual é o escopo que a gente vai escolher aqui? Hit, porque eu estou gerando um evento só. Eu só quero que nesse evento essa informação esteja personalizada. Então, ó, criei. E aí, quando ele cria, ele mostra aqui esse códigozinho. Para a gente, o que a gente vai utilizar daqui? É só o número da dimensão. Então, a gente pode dar concluído aqui. E a gente vai pegar o índice dela. Então, vou pegar aqui, copiar o índice número 1. Vou lá dentro do meu evento. Cliquei aqui no meu evento que já está disparando, que já está configurado. E vou passar agora uma modificação para essa tag. Então, vou clicar, selecionar o checkbox. Vou clicar em mais configurações. Dimensões personalizadas. Qual o número do índice? Número 1. Configurei aqui como número 1. Qual o valor da dimensão? O valor da variável que está dentro do data layer. Qual foi o valor que nós demos? Nós vamos dar, na verdade. O nome dessa variável vai ser área. Vou passar aqui para ela o valor. Salvei. E aí agora eu vou importar essa variável para cá. Então, ó, vou adicionar uma nova variável, clicar em configuração, variável da camada de dados e vou passar o valor que está saindo de dentro do meu código. Área, salvei. Beleza? Isso daqui vai fazer de novo, que a informação saia de dentro do código, passe pelo Google Tag Manager e vá para o GA. Então, está tudo configurado. Se eu gerar esse evento aqui agora, ele tem que preencher todos esses campos. Então, vou clicar aqui no atualizar. Atualizei a página. E vou disparar o evento de novo. Então, ó, Lucian, e-mail Lucian, @metricasboys, vendas, marketing. Cliquei no submit. Vamos ver se a informação está indo primeiro? Cliquei no evento contact, data layer, ele pegou ó, o evento contato, tipo de serviço e a área marketing. Vamos ver se isso está indo para dentro da tag do GA. Qual é a tag que foi disparada junto ao evento contato? GA evento de contato. Cliquei nela, ele vai me mostrar que eu estou passando uma dimensão personalizada no índice 1, que é a variável do data layer área. Vamos agora lá para dentro do tempo real. Provavelmente não vai capturar assim rápido não, mas aí a gente pode entrar na parte de perguntas, que aí depois a gente volta aqui e eu mostro isso funcionando. Então, ó, tá aqui, o evento está sendo capturado. Só que aqui a gente não consegue ver nada além do disparo dele. A dimensão personalizada é algo que o GA vai filtrar e vai inserir lá dentro do relatório. Então, a gente tem que esperar um pouquinho. Vamos lá para a lista que o Gustavo pediu para a gente ver qual é a próxima tarefa enquanto a gente espera esse dado computar aqui dentro do GA. Então, a próxima tarefa que ele pediu é transformar esse evento em meta do Google Analytics. Então, ó, vamos lá. Primeiro, vamos lá na área de metas, então administrador, lá na vista de propriedade, vou em metas, crio uma nova meta, e aí a gente tem a primeira parte da configuração, que é o modelo. Vou clicar no personalizado, continuar. Vou definir o tipo da minha meta, que é evento, e vou botar o nome dela. Formulário de contato. O ID 1, meta 1, dou em continuar, e aí ele vai pedir para você criar a referência. Eu acho que isso daí é aquela dúvida que você tinha tirado, Natália, que é, ó, aqui eu tenho que fazer com que essas informações batam com a informação que está disparando do meu Tag Manager. Então, qual é
o evento que a gente está criando. Contato, categoria contato. Submit, categoria submit. Pronto. Isso daqui vai fazer com que toda vez que um evento seja disparado, e independente do caso, independente de qual rótulo, ou seja, independente de qual assunto o usuário está querendo tratar, ele vai computar uma meta dentro do GA. Beleza? Nesse caso, se você quisesse criar, por exemplo, uma meta que fosse só para o formulário selecionado marketing, ou só o formulário selecionado vendas ou financeiro, você passaria o valor aqui. Não sei. O valor que você configurou lá, você vai passar para cá. Entenderam? No nosso caso, eu quero colocar um genérico. Toda vez que um contato for submetido, eu quero que essa informação venha para cá. Então, vou clicar aqui em salvar. E aí, ó, eu criei um evento sem absolutamente nada de regex. Só bati, fiz um depara do que está dentro do meu Google Tag Manager e que está indo para o meu GA com a meta que eu estou criando. Beleza? Então, cliquei em salvar aqui. Deixa eu ver se salvou já. Salvou. A meta está criada. Se eu for no meu relatório de conversões de meta, visão geral, vai estar aparecendo lá minha meta de formulário de contato. E aí, ela vai começar a computar automaticamente de acordo com os usuários forem utilizando essas informações. Matamos essa demanda? Matamos. Então, vamos marcar lá as tarefas que o Gustavo selecionou para a gente. Essa daqui foi. E essa daqui também foi. Então, nesse caso, agora falta só como integrar essa meta com o Google Ads. Nesse caso, para isso, normalmente, a gente implementa ou o próprio pixel do AdWords, ou você importa as metas do AdWords com GA. Nesse caso, para você poder fazer isso, você tem que integrar o AdWords com GA. E eu vou confessar que nisso agora a gente vai aprender junto, que é uma merda. O AdWords é uma ferramenta horrível. Admiro muito quem trabalha com AdWords, porque eu acho a interface uma bosta. Mas vamos lá. Primeiro, vamos fazer a vinculação do Google Ads. Então, vou selecionar aqui a conta que eu tenho aqui. Vou selecionar a vista. Vou aqui, ó. Vincular todas as contas. Estou vinculando a conta que eu tenho criada com o mesmo e-mail. Você tem que ser administrador nas duas contas. Cliquei aqui. E aí está aqui vinculada a conta da Métricas Boss. Aí lá dentro do AdWords. Eita, o microfone caiu. Deixa eu abrir aqui o Ads. Gastar o dinheiro do Google. Eu vou ter que abrir uma outra conta para mostrar para vocês que a minha não está pronta ainda. Uma outra conta aqui para gente. E aqui está a belíssima ferramenta com o time de UX que deve estar ganhando um rio de dinheiro e aparentemente não está trabalhando. Então, ó, vamos ver aqui do ponto de vista da medição, Google Analytics, e aí ele vai ver se a minha conta está vinculada à conta que eu configurei aqui. Deixa eu ver aqui nas configurações aqui se está tudo vinculado certinho. Deixa eu ver se está tirando alguma dúvida. Então, Renato, eu prefiro 1000 vezes. Eu não prefiro 1000 vezes nenhuma das duas do ponto de vista de usabilidade. Eu acho as duas bem ruins. Mas o AdWords, ele não. Para mim, às vezes é só para mim, mas às vezes não funciona.
Difícil de achar as coisas nele. Por exemplo, agora, ele não está carregando e não tem explicação do porquê que ele não está carregando. Será que é por isso? Aí, me desconectaram, cara. Tá vendo que eu sofro ao usar o Edwards? Deixa eu ver se eu consigo terminar essa configuração aqui para a gente poder importar. Mais fácil. Putz, tem que botar o número do cartão, brother. É foda. Vamos ver se funciona essa porra. Depois o pessoal fala que eu tenho pinima com Edwards, tá vendo, Gustavo? Tem não, acabei de botar aqui no chat, é muito ruim. O bagulho não abre, né? Configuração. Aí o Henrique acabou de botar coisa. Mais uma aí que não gosta do Eds, ó. Já tem uns 3 aqui. Então não abre, gente. Trollou. Trollou demais. Vamos lá. Vamos pegar aqui nesse caso a gente vai adicionar uma nova conversão a partir. Agora finalmente carregou. Eu não vou conseguir mostrar para vocês a conta vinculada, mas a gente pode criar uma nova importação. Então, ó, fui lá nas conversões e vou criar uma nova ação de conversão. Aqui na conversão, vou importar a do Google Analytics, vou selecionar o que você quer importar, Google Analytics, continuar, e aí ele vai lá dentro e vai pegar as conversões que você criou lá dentro, as metas que você criou. E aí ele pega tanto a transação quanto a meta em si. Beleza? Então, nesse caso, a gente, para poder pegar a meta que a gente tem na MB, por exemplo, ler o post, é só selecionar aqui e importar, que ele vai continuar. Beleza? É isso daqui. A ferramenta é isso. Vocês querem a vida real? A vida real é essa. O Edwards não funciona. Certo? E aí ele vai importaria a meta para lá, para você poder conseguir. Ao invés de ler o dado do pixel, você lê a meta que está no GA. Isso ajuda um pouco na hora de você ter discrepância, né? Porque ele vai utilizar da mesma fonte de dados. Ainda vai ter? Ainda vai ter, mas vai diminuir. Vocês sabem que, normalmente, o GA nunca bate com o Edwards. E é sempre essa merda aí. Vai bater um valor no Edwards e vai bater outro no GA. Essa é uma das soluções que a gente pode dar para poder esses dados ficarem mais próximos. Por quê? O Edwards vai tomar como meta a mesma coisa que é realizada no GA. Então, ele vai cruzar os dados com o GA para poder pegar essa informação. O que, além disso, a gente pode fazer para melhorar os dados do Edwards lá dentro do GTM? Vamos lá. Então, aqui, ó, tem uma tag que eu vou criar uma nova tag aqui para gente, e aí isso aí já pode ficar como dever de casa para vocês, tá? Se vocês têm o Google Tag Manager, verifica se vocês estão utilizando essa tag do Edwards aqui, que ela facilita bastante para você diminuir a discrepância dos dados. Qual é a tag? Adicionar uma nova tag, configuração da tag, e vou procurar lá, ó, vinculador de conversões. Não tem nada o que fazer nela, é só você colocá-la para disparar em todas as páginas. Só isso. Essa tag é a tentativa desesperada do Edwards, talvez, ou do GA, a gente não sabe, de fazer com que esses dados batam, cara. Porque como que uma conversão é definida ou não
como ela é atribuída ou não para uma determinada origem. No GA, ele pega pelo TM source, último clique não direto. No Edwards, ele analisa pelo cookie que esse usuário veio. Então, se o usuário veio de algum, e tem modelos de atribuição diferentes, as duas ferramentas. Então, se o cara veio do Edwards, depois veio pelo direto, e depois veio por e-mail, para o GA, esse cara é e-mail, porque o último clique não direto foi e-mail. Agora, quando ele vem quando ele vem do Edwards direto, ele vai capturar a informação. Nesse caso, essa tag aqui serve para a gente implementar ela em todas as páginas e ele capturar qual é o ID dessa origem. Por quê? Por exemplo, se o usuário vier e dentro desse cenário que eu expliquei, e ele vier de Edwards, direto, e-mail, para o GA ele vai ser e-mail, mas para o Edwards ele vai contar como conversão, dependendo da janela de conversão, ou dependendo basicamente da janela de conversão, se o usuário viu o anúncio ou não. Então, normalmente a gente utiliza essa implementação aqui, que é uma tag simples. Vou voltar aqui para vocês verem. Adicionar uma nova tag, configuração da tag, vinculador de conversões, e não tem nada que fazer, só selecionar o pages. E aí ele vai tratar lá por debaixo dos panos de sincronizar isso para a gente. Fechou? Isso daqui é um segundo jeito de você ter dados menos discrepantes dentro do Google AdWords e dentro do GA. Porque, primeiro, ele vai estar partindo do princípio que a conversão do GA a conversão do AdWords é a mesma conversão do GA, então eles extraem os dados da mesma fonte. E segundo, você está implementando a tag que o próprio AdWords solicita para você implementar, para ele poder conseguir ter um controle maior de quem é a conversão, no caso, para ele, né? De qual seção é de fato do AdWords. Essas duas tags são importantíssimas. Não estava nem aqui no que o Gustavo estava pedindo, mas eu acabei passando para vocês. Beleza? Agora, vamos dar uma olhada lá nos dados que... Vamos ver se eles já maturaram. Então vamos lá nos eventos, para a gente poder ver se essas informações vieram para cá. Então vou lá no visualizar relatório completo, vou selecionar só o dia de hoje, porque foi quando a gente implementou. E aí a gente já está vendo que a gente tem dois eventos sendo disparados aqui, duas categorias. Primeiro, contato, que é o formulário de contato. Segundo, menu. No do contato, que é o que a gente queria ver a informação personalizada, a gente vai ver aqui que a ação do contato é o submit e o rótulo são as informações que a gente passou. Os dois primeiros que a gente enviou não tinha a informação de rótulo configurada. Era o modo easy que a gente falou. E aí ele vai aparecer com esse not set. As outras a gente já populou. E aí você vai ver que ela vai trazer essas informações aqui. Beleza? Agora, vamos para a dimensão personalizada. Então, vou selecionar aqui o submit e vou junto ao rótulo do evento. Vou clicar aqui em dimensão secundária e vou adicionar, vou falar o nome da minha dimensão personalizada, área. E aí, ele ainda não entrou os dados aqui dentro. Temos que esperar o prazo padrão do Google Analytics de 24 horas. É muito importante vocês terem isso na cabeça, porque essa tela do Windows que acontece quando não aparecem os dados é muito frequente e a galera tende a se desesperar bastante quando isso acontece. Mas, por padrão, esses dados demoram 24 horas para poder entrar. E aí não tem como você fazer algo no GA e esperar com que isso apareça automaticamente. Então, quando o seu desenvolvedor implementar, você implementar dentro do código, não dá isso como feito ainda. A gente tenta deixar aqui na Métricas Boys, no dia a dia, algo que é o seguinte: deixa os dados maturarem 1 ou 2 dias para você analisar e ver se aquilo que você implementou foi feito da maneira correta ou não. É a confirmação só. Você já viu que você disparou e que você configurou tudo certinho, você já viu tudo. Só que aí, para você ver como que essa informação foi inserida dentro do GA, você tem que deixar o tempo dela, pelo menos o tempo completo, as 24 horas, para você poder conseguir analisar essas informações. Entenderam? É basicamente isso o dia a dia aqui na Métricas Boys, implementar tags.
Vamos para as dúvidas agora? Vamos lá. Vamos pegar primeiro as dúvidas da galera do Instagram. A gente tinha mandado lá. Então vamos lá. Mexer no GTM é apenas para quem é um especialista em programação, desenvolvedor ou pessoa muito mais técnica? Cara, não. Você precisa ter... eu costumo dizer o seguinte. Por você trabalhar com tecnologia, quem trabalha com marketing... Primeiro, quem trabalha com marketing trabalha com tecnologia, ponto. Não tem essa. Você tem que saber como é que o navegador funciona. Você tem que saber. Você não tem como ter... Se o seu core business é tecnologia, ou seja, se você vende produto online, você tem que saber de tecnologia, ponto. Você tem que tentar se especializar e se melhorar cada vez mais para que você entenda pelo menos um pouco do que aquilo que você trabalha. Se o usuário compra através do navegador, você só não pode saber como parte técnica o nome dos navegadores ou as resoluções do navegador. Você tem que saber um pouco como isso funciona para você poder entender melhor. E, cara, tem vários vídeos no YouTube que você consegue ver, por exemplo, como o navegador funciona, ou como o usuário clica no botão, um HTML básico. Você tem vários cursos aí que vai te ensinar a ficar um pouco mais ratinho. E isso, cara, deixa você bem mais malandro na hora de solicitar uma informação para o desenvolvedor. Porque o que eu mais vejo é a galera de tecnologia enrolar muito vocês, cara. Enrola muito a galera de marketing, porque vocês não sabem como aquilo funciona, vocês também não procuram saber como aquilo funciona, e aí o cara dá prazo de 3 meses para poder trocar a cor de um botão, sacou? Ou implementar um evento personalizado, que seja. Então, assim, aqui na Métricas Boys a gente tenta deixar o seguinte: toda dúvida que o Gustavo ou que alguém não saiba, eu tento tirar ela naquele momento. E aí a pessoa não vai precisar mais tirar aquela dúvida. Então, porra, senta com o desenvolvedor, pede para ele te explicar como é que funciona. Não quer sentar para poder pesquisar ou estudar? Cara, senta com o seu desenvolvedor, pergunta como o navegador funciona, como que a informação transita de um lado para o outro. É básico. Você vai gastar mais que 15 minutos para poder entender tudo isso. E, de novo, não vai gastar mesmo mais de 15 minutos para você poder entender isso. Conceito básico que vai fazer com que você consiga implementar o cenário básico que eu descrevi, que é código-fonte, GTM e as tags. Aí vamos lá para a segunda. Acredito que incluir códigos no site realmente seja para uma galera mais técnica, mas é possível um profissional de mídia orientar? É a mesma coisa da primeira. Sim, é possível. Você consegue solicitar essas informações para o seu desenvolvedor de uma maneira mais prática. Como? Cara, quando você entra lá no AdWords ou quando você entra lá no Facebook, ele te dá um negócio chamado documentação. Essa documentação você pode passar para o seu desenvolvedor e ele vai te ajudar a entender o que você precisa implementar. Sim, se você chegar lá, por exemplo, Pixel, Facebook, Doc, ele vai te mostrar a documentação. Então você vai copiar esse linkzinho aqui para o seu desenvolvedor, vai colar para ele no chat do e-mail, que seja, e ele vai ler. Mesma coisa quando você está disparando uma tag do AdWords. O próprio AdWords lá te diz qual caminho que você quer escolher e já te dá a documentação do que você precisa. Então, todas essas ferramentas já te dão alguma coisa para você poder conseguir fazer da maneira mais correta. Ou você solicitar isso da maneira mais correta. Então, tenta procurar a documentação dessas ferramentas. Diferenciação de tags, pixels e eventos. Por exemplo, quero fazer um remarketing no Google AdWords tendo a tag global do site, tendo a tag global do Google. Acredito que eu conseguirei realizar o remarketing, mas se eu quiser criar campanhas com objetivo global, com objetivo de conversão, apenas as tags não seriam suficientes, mas sim o snippet de clique e o carregamento de página. Nesse caso, você pode fazer para esse tipo de remarketing, eu não sei se a pessoa está aqui, tá? Mas para você fazer esse tipo de remarketing, você pode utilizar esse evento que a gente criou do GA. E se eu não me engano, o Gustavo pode me responder aí, mas tem post na Métricas Boys sobre como você converte um evento do GA num público personalizado dentro do AdWords. E aí é só você seguir o passo a passo. Mas nesse caso, só a Global Site Tag não seria o suficiente de fato, porque a Global Site Tag ela é síncrona, ela só vai disparar quando o usuário carregar a página. Se você tiver algum evento, por exemplo, adicionar um produto ao carrinho que você quer taguear para você reimpactar esse usuário, você precisa criar esse evento e esse evento ser convertido no público personalizado. Confere, Gustavo? Nós temos sim.
um artigo no nosso site. Beleza, a gente pode deixar o link para vocês aí depois, que vai mostrar o passo a passo sobre como você pega um evento desse que a gente criou aqui e converte ele num público personalizado. Aí um pediu aqui para a gente poder falar sobre cases de segmentos, cases que a gente tem no dia a dia. Cara, eu costumo trazer só 2 cases, que foi o que mais me impactou, assim, que mais me marcou. Primeiro, o Gustavo vai lembrar que era a IOB, nosso primeiro cliente. Cara, os caras, gente finíssimas. A Aline, que contratou a gente lá na época, muito gente boa, mas eles tinham um cenário super caótico sobre a implementação de tags. Qual era o cenário? As tags eram implementadas direto no código. Ou seja, eles dependiam de tecnologia da área de TI para qualquer implementação de tags de terceiro que eles faziam. E aí, isso sendo implementado direto no código, toda vez que eles precisavam de implementar uma nova tag, eles precisavam adicionar lá no gerenciador de incidentes, Redmine, Trello, lá dentro da área de tecnologia, essa demanda a fila. E aí, cara, a gente tinha casos de eles estarem investindo uma grana no AdWords e não saber quanto estava dando de conversão de fato, porque não tinha um pixel do AdWords para poder trazer essas informações do quanto foi convertido, ou não tinha uma configuração de importação da meta do GA para o AdWords, ou nem essa meta estava criada, eles não sabiam nem dentro do GA como isso estava. Isso demorou tipo meses. E o case que a gente teve lá foi muito interessante porque a gente só implementou o Tag Manager, a gente só fez isso daqui que a gente fez, e aí a gente deu uma certa autonomia para o time de marketing seguir as documentações. Então o cara pega um passo a passo, ele entrava lá e a gente deixou alguns posts prontos na época para eles, que era como implementar o pixel do Facebook. O cara seguiu passo a passo, ele conseguia implementar. Como implementar o pixel do AdWords, a mesma coisa para o remarketing do AdWords. Aí, tipo, é só o cara pesquisar um pouquinho ou seguir a documentação que o time de marketing consegue. Então esse foi um dos cases que mais me marcou, porque eles saíram de uma fila de 3 meses de demanda em uma semana que a gente ficou lá. Porque a gente pegou todas as tags que ele tinha, o que não era muita coisa. As tags não eram, tipo, 300 tags que ele tinha para instalar. Eram 10, 15, que seja. Mas a fila de TI estava tão sobrecarregada, mas tão sobrecarregada, que eles não conseguiam parar para poder implementar algo tão simples como implementar uma tag. Às vezes, os prazos para implementar código de Google Ads, às vezes, demoravam cerca de 3 meses. Tipo, exatamente. Um pixel simples, um evento simples de menu desse que a gente criou, demorava meses para eles conseguirem implementar. Entendeu? Então, um dos cases que eu gosto de citar foi esse, porque os caras estavam num cenário muito caótico, de muito atraso em fila, e a gente conseguiu resolver muito rápido. O segundo case que a gente conseguiu pegar, que foi algo que me marcou também, foi do cliente, que aí nesse caso eu não posso nem falar o nome, porque eles não deixaram, mas eles não conseguiam capturar qual era a origem da sessão. E aí imagina que o usuário ele veio do AdWords, ele está fazendo uma compra, iniciando uma compra no seu site, só que ele fecha o pedido numa plataforma de terceiro. Um exemplo prático, o nosso caso da Métricas Boys. A gente fecha o pedido da Métricas Boys Prime, a gente fecha o pedido lá, quando vocês vão pagar a mensalidade, na Hotmart. Nesse momento que o usuário saía do site dele e ia para a Hotmart, ele não sabia qual era a origem inicial. Ele perdia essa informação. E a gente ajudou eles também nesse quesito e foi muito importante para eles, porque eles já estavam tipo, há uns 2, 3 anos sem saber e investindo nas cegas. E aí, com o GA, com o GTM, com a configuração correta das coisas, a gente conseguiu solucionar esse problema. E aí, das melhores práticas que a gente utiliza normalmente, cara, é muito o básico. A gente cria documentação de tudo, tudo vira post. Então, a gente nasceu com a premissa de ser um blog, então a gente tenta deixar isso bem, bem definido. Então, muitos dos conteúdos que vocês veem no site pra gente, para nós mesmos usar. Então, tipo assim, entrou um funcionário novo aqui no MB. Cara, esse cara tem lá dentro, e o princípio era esse cara tem lá dentro todos os posts sobre como implementar as coisas. Então, se eu posso deixar uma melhor prática, documente tudo. Quanto mais documentado você ter as coisas, mais fácil vai ser. E quando usar o GTM, acho que quando você quiser implementar tags de terceiros no seu site. O GTM não serve para você implementar nada do seu site, ele é para implementar tags de terceiro. Então, se você quer implementar o GA, quer implementar o Ads, quer implementar o Hotjar, Crazy Egg, qualquer ferramenta que é terceira ao seu site, você usa o GTM.
Esse daqui não ajudou muito, porque ele perguntou como resolver as coisas que não sei resolver. E aí, a resposta que eu te dou é: assine o Métricas Boys Prime, porque eu não poderia perder esse jabá. Porque lá você vai saber como você consegue resolver o que você não sabe ainda, porque você vai ter acesso ao nosso fórum sobre como. Sobre como, né? Você vai ter acesso ao nosso fórum onde eu, Gustavo, Marina, a galera aqui do nosso time responde as dúvidas de vocês. Então, o que você não sabe resolver ainda, entra lá na Métricas Boys Prime e assina, que a gente vai ajudar vocês. Entender a importância e como funciona o GTM. Acho que a gente já viu aqui, o GTM serve para poder instalar. Ele funciona daquela maneira prática de 3 pontas, que é código-fonte, GTM e as tags de terceiro, ou da maneira personalizada que a gente viu aqui. A gente já aprendeu a configurar eventos e as implementações de tags a gente já viu. Agora a gente vai para o chat. Deixa eu pegar aqui o chat e abrir um pouquinho para poder ver alguma das dúvidas da galera. Natália, entendeu a questão sobre configurar as informações do data layer e não precisar de utilizar expressão regular para nada? Dá um alô aí no chat aí se você tiver aí ainda. Deixa eu ler as outras perguntas. Ah lá, pergunta do Renato. Minha pergunta é complementar a da Ana. Ah, qual é a diferença de conta e container? Olha, conta, vocês usam o Google Analytics que você entende que existem um escopo lá dentro que é conta, propriedade e vista de propriedade. Isso se aplica para o GTM. Então, no caso, conta é o nome da organização. Então, vamos imaginar um cenário de Globo. Globo.com. Nesse caso, Globo.com é o nome da conta e os sites que ela tem são os containers. Então, você não implementa um novo container para cada tag que você quer implementar. Você implementa um container para aquele site. E as tags referentes a esse site vão estar dentro daquele container. Beleza? Espera aí que desceu o chat. Eu consigo usar o GTM para criar ou marcar um público personalizado para o Facebook? A ideia é comprar dados do Google Ads e remarketing. Você consegue. Dentro da documentação do Pixel do Facebook, você tem os eventos. Por exemplo, o Add to Cart. E ele te dá aqui, dentro da parte avançada, uma série de eventos que você pode disparar personalizando as informações. Então, se você pegar esse guia aqui e mandar para o seu desenvolvedor, você vai pedir para ele, dispara para mim quando o usuário clicar no adicionar o produto ao carrinho, dispara um evento personalizado com essas informações que a documentação do Pixel do Facebook está pedindo. Nome do produto, aqui tem algum exemplo aqui. Add to cart, aí tem lá o nome do produto, nome da categoria, qual o ID, qual o tipo do produto, qual o tipo do conteúdo, qual o valor e qual é a moeda. Se seu desenvolvedor configurar isso dentro do evento personalizado do Tag Manager, você vai conseguir pegar essa informação lá e disparar um pixel desse. Entendeu? E aí, nesse caso, você dispararia o pixel do Facebook para poder levar essa informação para lá, e aí você cria o público personalizado, onde você quer criar o cluster de pessoas que interagiram com o Add to Cart e não converteram, por exemplo. Vocês poderiam repactar elas dessa maneira. Deixa eu ver aqui outra dúvida. Aqui foi. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Você consegue ver o disparo através da network. Você consegue sim. Aqui dentro do... Deixa eu pegar aqui a página que a gente estava. Se você for ver dentro do navegador, aqui a área de network, se eu gerar, por exemplo, um evento novo aqui, gerar aqui rapidinho. Você está vendo aqui, o último evento foi esse evento do VI. Esse aqui é muito mais técnico, tá, Nader?
mas é algo que ajuda bastante. Então, se eu pegar aqui essas informações aqui da requisição em si, eu venho aqui em esse path aqui, do que ele está requisitando, e vou no Google e procuro por Hit Builder. Aí você entra aqui no Hit Builder, cola aquilo que você copiou, deixa só o parâmetro, tira o caminho da página, e valida o hit. Ele vai dizer se o hit é válido ou não, e vai te passar quais informações personalizadas que tem em cada um deles. Então, aqui ele está dizendo que a Custom Dimension é igual a Marketing. O evento, o label do evento é Vendas. A ação é Submit. A categoria é Contato. Entendeu? E aí, é um jeito de vocês debugarem assim no jeito mais avançado. Beleza? Para checar os eventos já implementados, normalmente eu bato. Por padrão, a gente tem um mapa de eventos onde a gente documenta. Lembra? Falei, documentação é tudo. Então, até na documentação dos eventos que a gente gera, a gente se baseia nele para poder testar. Então, assim, nesse caso, para você testar um evento em si, primeiro você tem que ter noção do que você tem implementado. Segundo, a própria área de debugger do Google Tag Manager. Só você clicar no botão visualizar, ele vai carregar essa tela aqui para você, e aí você vai interagir com os itens para poder ver o que ele dispara. Então, desse lado aqui ele dispara e mostra o evento do GTM, e aqui ele te mostra qual foi a tag que foi disparada. É o melhor jeito de você ver isso. Tem muitas outras extensões do Chrome que fazem isso, mas sinceramente, para mim, a do próprio Tag Manager já ajuda bastante. Deixa eu ver outra dúvida. Nesse caso, do cenário que eu te disse, que o usuário sai de uma URL e vai para outra, você precisa ter, primeiro, verificar se na Hotmart, no exemplo que você deu, se, por exemplo, na Hotmart, eu tenho acesso a instalar o Google Analytics? Tenho. Se sim, instala o Google Analytics lá. Segundo, no meu site, eu já tenho implementado? Tenho. Então, deixa ele lá implementado certinho, porque a informação vai de um lado para o outro. Qual o primeiro passo de configuração que você tem que fazer? Lista de exclusão de referência. Você vem aqui no Google Analytics, administrador, configurações, informações de acompanhamento, lista de exclusão de referência. E nesse caso, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai adicionar o domínio da Hotmart. Então, hotmart.com.br. Estou dizendo que, o que eu estou dizendo para o GA aqui? Que, olha, se o meu usuário ele for daqui do meu site para Hotmart e ele voltar para o meu site, essa referência de Hotmart, que é um domínio diferente, eu não quero pegar. Esse é o primeiro passo. Você configurar esse domínio aqui. Segundo passo, lá na tag do GA, você vai ter que configurar o cross-domain. Vou tentar fazer aqui rapidinho aqui para vocês verem. Vamos lá. Deixa eu publicar isso aqui primeiro. Foi. Aí eu venho aqui agora e vou lá na minha tag de page view do GA. Então, GA, page view, ele vai mostrar aqui as configurações que ela tem, certo? Lembra que eu falei? As variáveis de configuração do Google Analytics são responsáveis por armazenar tudo que a gente tem de configuração lá dentro. Nesse caso, eu vou sair aqui, Google Analytics Config, vou lá em mais configurações e vou dizer que eu acompanho, aqui, ó, mais configurações, acompanhamento de vários domínios. Aí vou botar aqui quais os domínios que eu quero verificar automaticamente, quero vincular automaticamente. Qual o primeiro? O meu, metricasboss.com.br. Qual o segundo? O da Hotmart. hotmart.com.br. Luciano, como que eu sei que isso está funcionando? Tem uma opção aqui que é ativar. Putz, eles tiraram essa opção. Tinha uma opção aqui que você conseguia testar de fato. Deixa eu só ver se
se eles mudaram aqui o lado. Aqui a gente já configurou basicamente isso. É basicamente isso mesmo. Coloquei os dois domínios, separados por vírgula. Putz, eles tiraram essa opção. Tinha uma opção aqui antigamente que você conseguia ativar o modo depuração da tag. E aí, quando você saía de uma URL para outra, ou seja, você saía da URL de da Métricas Boys e ia para Hotmart, ele passava um parâmetro na URL dizendo que aquilo foi tagueado. Mas, vocês não vão ficar só. Tem como você fazer isso no modo difícil. A vida é difícil, gente. Vamos no modo difícil. Lá dentro da parte do navegador, você vai daqui no inspecionar elemento, vai em aplicação e procura pelos cookies. Aí você vai dar um underline GA. Esse cara aqui, esse underline GA aqui, ele tem que ser o mesmo nas duas páginas. Ou seja, quando o usuário está aqui ou quando o usuário está dentro do Hotmart. Se ele tiver igual, significa que o domínio não está quebrando, a seção não está quebrando e você não está perdendo a referência. Entendeu, Ana? Não entendi, Rafael. O que seria um modelo de documentação? Rafael? Então, normalmente a nossa documentação, a gente documenta basicamente os eventos personalizados que a gente vai gerar. Então, aqui, agora, eu não tenho nenhum documento que eu possa te mostrar de fato. Tem um post da Métricas Boys que mostra como você estrutura uma camada de dados. Vou pegar esse cara aqui, vou deixar para vocês. Normalmente, uma documentação é muito parecida com isso. Então aqui, ó, primeiro eu explico como que o usuário implementa evento personalizado e eu vou explicando tudo para o cara. Basicamente, uma documentação nossa é isso. É mostrar para o cara o que está sendo disparado, qual o valor, o que se refere ao valor, em todas as etapas aqui. Vou deixar esse link aqui para vocês, que é uma boa base.